tem fundamentos. A gente vai depois, em outro capítulo, não nesse, falar sobre a definição de cosmovisão, tá? Então aqui eu só estou mais introduzindo para depois, em outro momento, a gente vai ter mais técnico as definições. Mas toda cosmovisão tem fundamentos. E esses fundamentos, como eu já falei um pouco, eles podem ser claramente observados em algumas situações, como no caso de uma defesa ideológica, religiosa, de legalismos e assim por diante. Então, quando alguém está defendendo alguma coisa, seja ideologia, religião, teologia, legalismos e tal, você percebe que a razão dela defender tão profundamente, assim, de forma tão convicta ou tão enraivecida aquele pensamento, é porque os fundamentos no seu coração estão, aquele pensamento, aquela ideologia, ela apoia o que está lá dentro, né? Apoia. Por exemplo, por que que nós, crentes reformados, defendemos a inspiração das Escrituras, a autoridade das Escrituras, né? Como sendo nossa única regra de fé e práticas, assim por diante? Porque internamente isso é certo para nós, é inegociável, isso é verdadeiro e não há dúvida em nós sobre isso. Então nós temos a mente transformada, o coração transformado. Diria, eu gosto sempre de pensar na escritura, nesse caso de cosmovisão, como um óculos, de uma lente perfeita, limpa, em que você enxerga corretamente as coisas. Um óculos em que você não, um óculos com a lente inadequada para a sua visão, ou suja, você não vai enxergar bem. Não vai, por exemplo, se eu pegar um óculos, eu não tenho necessidade de usar óculos ainda, assim, a não ser para descanso. Mas se eu pegar o óculos, infelizmente, do meu filho, já não vou conseguir nem ficar muito tempo com ele, porque tem grau, né? Então já traz uma dificuldade nesse sentido. Agora, se ele pegar um óculos também que não tem grau nenhum, não vai resolver nada para ele. Quando eu estou pedalando, usa óculos, né? Porque você vai em baixadas assim, descidas, e aí pode ir um mosquito no olho, né? Tem que proteger e tal. É perigoso nesse sentido. Mas o óculos vai suando, no caso do pedal, vai suando e com a poeira, aquilo vira um sujo, e aí você não enxerga quase nada. Aí tem hora que você tem que tirar ele, porque é melhor correr o risco e enxergar o buraco do que você não enxergar nada e achar um lugar para lavar o óculos. Não tem jeito. Então não serve para nada um óculos sujo, lente suja. Mas a escritura não, ela é uma lente limpa e ela é uma lente adequada, perfeita, com um grau certo, para que a gente possa enxergar a realidade. Então, eu gosto muito de ter essa visão da escritura como sendo um óculos pelo qual nós enxergamos as coisas de forma adequada, perfeita, né, de forma que possa discernir. Mas o fato é que as ideologias e as teologias fora da escritura, elas formam uma cosmovisão. E essas lentes são sujas e imperfeitas, né? Elas são lentes inadequadas, que não ajudam em nada, elas distorcem a imagem. E aí que forma, então, as visões erradas da vida. Outros fundamentos da cosmovisão não são tão perceptíveis assim, né? A pessoa consegue disfarçar bem, ela consegue ser, é o chamado hipócrita, ele é um ator, então ele representa algo que ele não é e nem crê, e ele consegue enganar as pessoas, ele consegue manipular situações, trazendo a ideia de às vezes, uma espiritualidade, de uma simpatia,
de uma pessoa bem resolvida e que na verdade não é. Eu já pastoreei pessoa que um irmão que ele parecia o super-homem. A propaganda que ele fazia de si mesmo, né, de ser alguém bem resolvido, que não se abalava diante das coisas, e ele se apresentava assim, de uma forma muito convincente. Parece que não tinha Não tinha, sentimentos. não Hã? tinha kriptonita, né? Não tinha. O cara é bom mesmo, hein? Poxa, o cara não se abala com nada. O cara frio, né? Diante de uma pressão, vinha problema, o cara, não, isso aí vai se resolver, tal, tal. E aí, com o tempo que eu fui pastoreando essa pessoa, eu fui vendo, na verdade, que tudo aquilo era uma máscara. E, e, e eu percebi rápido, a minha esposa demorou a perceber. E era tudo uma máscara, tudo uma construção de uma falsidade, de um fake news. Não é uma pessoa nada resolvida internamente, é uma pessoa fraca emocionalmente e que utiliza dessa falsa propaganda para criar uma máscara e proteger. Então ela passa uma ideia para as pessoas que é alguém resolvido, forte e assim por diante, para que as pessoas não tenham coragem de criticar ou duvidar. Então, é uma autodefesa. Mas internamente é uma pessoa realmente mal desenvolvida, vamos dizer assim, nessa questão. Até o ponto que uma vez esse irmão me perguntou, eu estava falando sobre o fruto do Espírito, né? E dentre eles a mansidão e tal, que Paulo fala em Gálatas. E aí ele falou para mim em particular se algumas pessoas, ou acho que ele falou, tá na aula, isso, não me lembro, faz muito tempo. Acho que ele perguntou na aula mesmo, na escola dominical, se algumas pessoas tinham esse aspecto da mansidão naturalmente, assim, sabe? E depois eu acho que ele falou em particular comigo. Eu falei, fulano, não tem condições, não. Isso é só o Espírito Santo que produz em nós, promove em nós e com busca incessante por isso. Ninguém nasce com essa habilidade. Mas por quê? Porque ele chegou a dizer para mim, e ele entendia que ele tinha. Então imagina, olha só a ideia que o cara tem de si mesmo. Absurdo. Ninguém, quando você vai. Eu estou falando isso aqui porque é prático para o ministério, né? Quando você vai. É importante você desenvolver uma leitura das pessoas. Obviamente que a leitura pode estar errada, pode estar viciada, a gente pode ter, né, pressupostos errados, mas é importante observar as pessoas e tentar biblicamente analisar. Por exemplo, isso está dentro de cosmovisão. Quando você olha alguém, como esse caso que você tem, que quer passar ideia de manipulação de alguém sempre forte, mas tem aquele que é sempre muito educado, sempre muito amoroso, muito bom, né, e tal. Ninguém é assim o tempo todo. Ninguém é assim. Ninguém é assim, sabe? Meu amado irmão, não sei o quê. Eu não tenho nenhum problema em quem fala amado. Não é da minha personalidade, né? Minha esposa fala assim: eu queria tanto que você falasse queridos irmãos. Eu falo assim, irmã, se eu falar isso, o povo vai falar assim, é um hipócrita. Quem me conhece sabe que não é da minha personalidade ficar com essa melação. Então eu não vou falar, queridos irmãos, não é do meu estilo, não é da minha personalidade, né? Assim, não estou dizendo que é errado quem fale, por favor, não é isso que estou dizendo. Para alguém mais sensível do que eu, é normal, né? O cara fala, e às vezes é natural mesmo da pessoa, ela é assim mais amorosa do que eu, mas não é da minha personalidade. Eu estaria forçando uma situação para agradar os outros, né?
que eu estou querendo dizer é daquela pessoa que você vê claramente que ela quer passar a ideia de flutuação espiritual. Ela quase que flutua, ela não pisa no chão. É alguém realmente sempre muito espiritual, muito educado, muito papapá, papapá. Então, isso não existe, cara, não existe. Existem pessoas que têm uma personalidade mais paciente em alguns aspectos, tem mais, outros são mais explosivos, e isso é normal, ninguém é igual a ninguém. Você pegar Pedro e pegar João, né? Claramente mostra que Pedro era um cara explosivo, um cara que falava o que vinha na cabeça, nem pensava direito, pá, falava, né? Levava na testa, né? João já era mais amoroso, pelo que tudo indica, né? Moisés, né, o homem mais manso da terra, não teve paciência com a rocha. Então ninguém é assim, porque para que a gente desenvolva, é preciso que haja uma transformação interna, haja uma mudança no coração, nas convicções, nos fundamentos e assim por diante. E isso só ocorre através do evangelho. Veja, o evangelho, então, fazendo isso, promove cosmovisão diferente, promove uma visão acerca de você diferente. Por quê? Uma vez que, sabendo quem eu sou diante do Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas limitações que o Evangelho me mostra, isso me torna mais grato ao Senhor e humilde perante Ele, porque isso vai me levar à humilhação, mas vai me levar também à gratidão, ao louvor e exaltação a Deus pelo seu amor e graça sobre a minha vida. E vai me levar também a ter paciência com os demais. Por quê? Porque se Deus me perdoa, por que não vou perdoar quem me ofende? É um princípio básico e lógico. Então, as bases e as convicções vão sendo alteradas dentro de nós através da santificação. Então, a santificação, ela é uma mudança de cosmovisão. Ela é uma mudança de enxergar o mundo, de enxergar a si mesmo, de enxergar os outros de uma maneira diferente. Criação, queda, redenção e consumação.